Olá, seja muito bem-vindo ao canal Paralelo Metafórico. O meu nome é Daniel e hoje chegamos ao fim do especial Diário de uma Escrava, uma parceria com a talentosa escritora Romy Erling. Finalizamos este especial de 8 vídeos com a sensação de dever cumprido. E caso você não tenha acompanhado o especial desde o início, aqui na descrição do vídeo disponibilizei um link para uma playlist onde tem todos os vídeos. Gostaria de agradecer a Romy Erling pela parceria, aos 90 mil inscritos do canal, os quais tenho muito orgulho e compartilho as mais diversas histórias com vocês. Agradeço também aos apoiadores da nossa campanha do Apoia-se e aos membros do Clube de Canais, bem como os nossos canais parceiros, os criadores do terror. Bom, no mais é isso, então vamos ao vídeo de hoje. Fred e Rose West, os monstros de Gloucester. Para qualquer um que acompanha casos criminais, e especialmente os assassinos em série, Fred West se destaca como um dos mais abomináveis assassinos da história. Ele não apenas matou pelo menos 12 jovens inocentes, incluindo algumas crianças, como as estuprou e torturou, às vezes por dias a fio. Além disso, os 12 assassinatos que ele cometeu podem ser apenas uma amostra. É muito provável que ele tenha assassinado muito mais. Seus crimes vieram à tona quando seus filhos mais novos foram internados em 1992. Como resultado, Fred e Rose foram acusados de abusar sexualmente de alguns. Enquanto estavam sob custódia, as crianças contaram uma macabra piada de família, de que sua irmã mais velha, Heather, que havia desaparecido em 1987, foi enterrada no quintal. As assistentes sociais que ouviram a tal piada a repassaram para a polícia, que conseguiu um mandado para procurar o corpo de Heather na casa da família, na 25 Cromwell Street, em Gloucester. Em pouco tempo, a polícia começou a encontrar os restos humanos no quintal e Fred decidiu confessar. Ele disse à polícia que matou Heather. Antes que a polícia terminasse a investigação, eles encontraram os restos mortais de outros 9 corpos na Casa dos Horrores. Outros 3 foram encontrados em 3 locais diferentes. Fred foi acusado de 2 assassinatos, mas enforcou-se na prisão antes do seu julgamento. Sua esposa, Rosemary, foi então acusada de 10 assassinatos e considerada culpada em todas as acusações. Hoje, ela ainda está cumprindo 10 sentenças de prisão perpétua. Fred West foi provavelmente o psicopata mais puro que eu já estudei. Ele era um assassino compulsivo, estuprador, mentiroso e ladrão. Ele não sentia remorso por suas ações, mas, como outros psicopatas, podia ser encantador e amigável quando lhe convinha. Também como outros psicopatas, ele era muito prestativo com as pessoas acima dele e agressivo para quem se submetia às suas ordens. Qualquer mulher que se envolvesse com Fred logo se tornaria uma vítima do seu punho. Embora fosse quase analfabeto, o homem possuía uma astúcia nata, que combinada com o seu jeito bajulador, permitiram que ele evitasse a polícia por anos. Fred West nasceu em 29 de setembro de 1941, na vila de Mushmokel, em Herefordshire. Sua educação foi rudimentar e ele logo começou a trabalhar em uma longa série de empregos que o mantiveram ocupado por toda a vida. Na verdade, sua única característica boa era ser um bom trabalhador. Sua educação foi típica para um menino da classe trabalhadora no campo, embora algumas fontes considerem que ele tenha tido relações incestuosas com sua mãe. Aos 17 anos, West sofreu um acidente de motocicleta durante o qual recebeu graves ferimentos na cabeça. Sua família notou que a sua personalidade pareceu mudar após o acidente. Ele se tornou mais sombrio e mais solitário. É um fato que muitos serial killers sofreram uma pancada na cabeça bem cedo e parecem ter ido ao fundo do poço depois disso. Se os ferimentos na cabeça de Fred West contribuíram para sua carreira criminosa, é algo que nunca saberemos, mas a possibilidade existe. Em novembro de 1961, West foi a julgamento por ter um relacionamento incestuoso com uma de suas irmãs, que estava grávida dele, mas a garota se recusou a testemunhar contra o irmão no tribunal. Se ela estava tentando protegê-lo ou se ele a ameaçava, não podemos saber, mas foi a última vez que Fred West teria sorte no tribunal. Em 1962, ele se casou com uma prostituta escocesa, Catherine Rena Casteggio, e se mudou para Glasgow. Ela logo teve uma filha, Charmaine.
mas o pai era o seu cafetão e não Fred. Mesmo assim, o homem assumiu Rena e a paternidade de Charmaine, embora nunca tenha desenvolvido nenhuma ligação emocional com a criança. Em 1964, o casal teve outra filha, Anne Mary, a quem West era consideravelmente mais ligado. Porém, o relacionamento familiar era turbulento, caracterizado por discussões e espancamentos frequentes. E tudo só piorou quando outra mulher escocesa entrou na vida do casal, Anna MacPhail, a amante de Fred. Ele e Anna estavam aparentemente apaixonados, mas a mulher resolveu deixá-lo. Sua partida enfureceu West e ele a matou. Anna foi enterrada em Figures Post Field, perto de Mushmurkle. Ela teria sido a sua primeira vítima de assassinato. Pelo menos é o que sabemos. Alguns meses antes, um jovem amigo de West, Robin Holt, foi encontrado enforcado. Sua morte foi tratada como suicídio, mas até hoje permanece a possibilidade de que ele tenha sido assassinado pelo próprio West. Em janeiro de 1968, uma garota de 15 anos chamada Mary Baston desapareceu em Gloucester. Ela nunca mais foi vista novamente, e é sabido que Mary teve algum contato com Fred, e o desaparecimento dela nunca foi solucionado. Mas, mais tarde, West contaria a um de seus filhos que ele a havia matado. Enquanto isso, a garota que se tornaria a segunda esposa de West entrou em cena. Rosemary Pauline Leeds, conhecida como Rose, que nasceu em 29 de novembro de 1953, em Norton, Devon. A vida de Rose começou difícil, ainda no ventre da mãe. A mãe dela era esquizofrênica e depressiva e recebeu inúmeros tratamentos com drogas pesadas e até mesmo terapia de choque, mesmo grávida. E é impossível saber o efeito que os choques podem ter tido sobre Rose, mas ela sempre foi uma criança de raciocínio lento, que só começou a sair de casa quando seus irmãos mais novos vieram ao mundo. Na escola, ela era conhecida como Duzy, pois devido ao seu problema de dicção, não conseguia pronunciar o seu próprio nome como Rose. Em geral, acredita-se que ela teve um relacionamento incestuoso com seu pai, Bill Leeds, que também era esquizofrênico, além de alcoólatra e violento. É sabido também que ele molestava seus outros filhos. Em outubro de 1969, Rose entrou na vida de Fred e se tornou babá de Charmaine e Anna Mary. A esposa de Fred, Lena, ainda estava em casa, mas sempre viajava para a Escócia, ficando até vários meses longe de casa. Ela nunca teve coragem de deixar o West de verdade, apesar de sua violência, e certamente não poderia impedi-lo de se envolver com a jovem e atraente Rose Leeds, que a esta altura já estava grávida dele. Rose deu à luz a seu primeiro filho, Heather Ann, em 17 de outubro de 1970. A chegada do primeiro filho do casal não mudou nada em seus hábitos. Eles sempre se envolviam em pequenos furtos e golpes no comércio local. Fred, inclusive, foi enviado à prisão em dezembro de 1970 por roubo. Ele foi liberado em junho de 1971 e, na mesma época, outro misterioso desaparecimento aconteceu. A enteada de West, Charmaine, foi assassinada aos 8 anos e enterrada sob sua casa na 25 Midland Road, em Gloucester. Não há muitos detalhes sobre o assassinato e ninguém sabe quem realmente a matou, se foi Fred ou Rose. Anne Mary West afirmou que Fred ainda estava na prisão quando Charmaine foi morta, o que indica que provavelmente Rose tenha matado a criança. Fred e Rose pareciam ter concordado que seria conveniente que Charmaine desaparecesse. Parece que o próprio Fred nunca se apegou a Charmaine e Rose a desprezava, então eles não ficariam tristes com a sua ausência. Algum tempo depois, foi a vez da mãe da garota, Rena. Ela foi assassinada por Fred e enterrada em Loderboxfield, perto de Mushmurkle. O conveniente desaparecimento de Rena significava que o caminho estava livre para Fred e Rose se casarem, e eles fizeram isso em janeiro de 1972, no cartório de registros de Gloucester. Em junho daquele ano, Rose deu à luz a sua segunda filha, May. Apenas alguns meses depois, a família mudou-se para uma nova casa, na 25 Cromwell Street, não muito longe do centro de Gloucester. Lá ficaria localizada a bizarra Casa do Terror. Fred e Rose eram uma combinação perfeita. Um era psicopata e agressivo, e o outro, uma jovem profundamente perturbada, que estava ansiosa para aprender com seu novo professor qualquer coisa que ele quisesse ensinar.
Ambos eram igualmente obcecados por sexo. Eles eram igualmente desagradáveis e temperamentais. Os dois estavam dispostos a levar uma vida de crime e o casal tinha pouco ou nenhum sentimento por outras pessoas, exceto hostilidade. Seus filhos eram espancados desde tenra idade, com um cinto, colher de pau, vassoura, chicote ou qualquer outra coisa que achassem que poderia causar algum dano nas crianças. A violência do casal não tinha limites. Para o mundo exterior, eles pareciam ser um casal normal, mas nos bastidores era uma história muito diferente. Rose seguiu os passos de Rena e começou a se prostituir com o incentivo de Fred. E Fred começou a fazer filmes pornôs com sua esposa, com qualquer homem disposto que aparecesse. Uma nova pessoa entraria na vida da família, Caroline Roberts, uma jovem em busca de um emprego como babá das 3 filhas do casal. Não demorou muito para a jovem descobrir os horrores que aconteciam naquela casa, e cerca de um mês depois ela simplesmente não apareceu para trabalhar, disse que não ia mais. Infelizmente, ela teve o azar de se encontrar com o casal novamente. Desta vez, Rose e Fred West não hesitaram. Caroline foi sequestrada e levada para a casa deles, onde foi espancada e abusada sexualmente. Mas ela teve mais sorte do que a maioria das vítimas do casal e conseguiu escapar. Os West então foram denunciados à justiça por estupro e lesão corporal por Caroline. Eles se declararam culpados e foram a julgamento. Porém, alguma coisa, talvez o charme, poder de persuasão e subserviência de Fred, pareceu convencer o juiz de que eles eram relativamente inofensivos. Então, o juiz os liberou e a sua punição foi pagar uma pequena multa. A essa altura, a Casa dos Horrores se tornou mais horripilante ainda. O casal West tinha o hábito de receber inquilinos, tanto homens quanto mulheres, e alguns deles se tornaram parceiros sexuais de Fred, sem falar no fluxo constante dos clientes de Rose. A casa da 25 Cromwell Street tornou-se uma espécie de centro de atividade sexual promíscua e consumo de drogas, com constantes visitas de várias pessoas da região. Um desses visitantes regulares era uma garota de 19 anos chamada Linda Gough, que acabou sendo seduzida por Rose. Linda logo se mudou para casa e começou a trabalhar como babá dos filhos do casal e dividia a cama com Fred e Rose. Acontece que ela estava interessada nas artes das trevas, satanismo e magia negra, de modo que era apenas uma questão de tempo antes que Linda quisesse combinar os seus rituais de magia negra com a vida sexual frenética que ela desfrutava na casa. Em abril de 1973, a jovem foi conduzida ao porão da casa. Ela permitiu que Fred a suspendesse no teto pelos tornozelos, pensando que estava prestes a participar de rituais exóticos e sexuais. O que ela não sabia era que não teria controle sobre o que aconteceria a seguir, ou que o casal West, em quem ela confiava, estavam prestes a se voltar contra ela, como feras selvagens. Assim que Linda foi suspensa pelos tornozelos, Fred e Rose começaram a abusar dela sem piedade, tratando-a como um pedaço de carne. Essa orgia de sadismo e abuso sexual pode ter durado alguns dias, e outros indivíduos podem ter participado em algum momento. No final, Linda Gough estava morta. Fred cortou o corpo dela em pedaços e enterrou embaixo da velha garagem, nos fundos da casa. Ele mantinha vários ossos como troféus, especialmente ossos das mãos e dos pés. O assassinato de Linda parece ter estabelecido um padrão para os outros assassinatos que seguiriam, onde uma garota era geralmente levada ao porão, que se tornou uma espécie de câmara de tortura. Se ela não fosse voluntariamente, poderia ser drogada e espancada. Ela seria amarrada, sua boca seria fechada com fita adesiva para que não pudesse gritar. Então, ela seria sadicamente torturada e abusada por um período de tempo, que poderia se estender por alguns dias e até semanas. Depois, ela finalmente seria morta, decapitada, desmembrada e jogada em um pequeno buraco cavado no chão. Assim, outras 7 jovens foram assassinadas nos próximos 5 anos. Carol Ann Cooper, de 15 anos, assassinada em novembro de 1973. Lucy Partington, de 21 anos, assassinada em dezembro de 1973. Therese Segenthaler, de 21 anos, assassinada em abril de 1974. Shirley Hubbard, de 15 anos, assassinada em novembro de 1974. Juanita Motti, de 18 anos, assassinada em abril de 1975. Shirley Robinson, de 18 anos, assassinada em junho de 1978.
e Alison Chambers, de 17 anos, assassinada em setembro de 1979. Quando não estavam matando meninas jovens, Fred e Rose estavam ocupados fazendo mais filhos. Rose deu à luz a 6 crianças durante esse período: Stephen, Tara Jane, Louise, Barry, Rosemary Jr. e Luciana. Obviamente, foi uma época bem agitada para o casal. Tara, Rosemary Jr. e Luciana não eram filhos de Fred. Elas eram filhas de um homem das Índias Ocidentais, que era um cliente ativo de Rose. Fred não fez objeções. Por 8 anos, houve uma pausa nas atividades assassinas do casal. Pelo menos é o que sabemos. É bem possível que eles tenham assassinado mais jovens nesse período, mas pelo que encontramos nos autos das investigações, houve um hiato entre 1979 e 1987, e ninguém sabe por quê. Fred e Rose haviam abusado sexualmente da sua filha mais velha, Anna Mary, desde quando ela tinha 8 anos. Anna Mary reagiu fugindo da casa da família quando tinha 15 anos. Isso criou uma lacuna lamentável na vida sexual de seus pais. Então, eles responderam da única maneira que conheciam, voltando suas atenções para 2 de suas outras filhas, Heather e May. Ambas as meninas foram vítimas de abuso sexual de seus pais por um período de pelo menos 4 anos. As coisas finalmente chegaram a um ponto crítico em 1987, quando Heather contou a uma amiga de escola, Denise Harrison, sobre os estupros de seu pai. Denise, por sua vez, contou aos pais dela, que infelizmente eram amigos de Fred e Rose. De repente, Heather, de 16 anos, era uma ameaça. Ela havia contado a alguém sobre as atividades sexuais ilícitas e havia uma chance de que ela fizesse isso novamente. Sem hesitação, Fred assassinou Heather em 19 de junho de 1987. Ele desmembrou seu corpo da mesma maneira com que desmembrou todos os outros e a enterrou no quintal. E novamente guardou vários ossos como troféus. É impossível olhar as fotos da família sem ser tocado de alguma forma pela jovem e condenada Heather, uma criança de aparência sensível desde tenra idade. Aos poucos, ela desenvolveu o olhar de uma criança que temia apanhar a qualquer momento. Um retrato de família da década de 80 mostra Heather como a única criança que não sorri. Sua cabeça está ligeiramente inclinada e ela tem uma expressão hesitante ou temerosa no rosto, como se expressasse que algo desagradável estava acontecendo. Se a prova de que Fred era uma fera fosse necessária, ela foi fornecida 1 milhão de vezes pelo brutal assassinato de sua própria filha. Fred começou a se comportar estranhamente após a morte de Heather. Alguns de seus filhos contaram como ele às vezes ficava perto do local onde Heather foi enterrada, parecendo perdido, distraído, olhando para o nada. Em outras ocasiões, ele varria o pátio por horas, sem rumo, como se sua mente estivesse em outro lugar. Talvez até psicopatas tenham algum tipo de vínculo com seus filhos. Bem no fundo, talvez. Nos 5 anos seguintes, a vida foi anormalmente inquieta na 25 Cromwell Street. Não houve nenhum assassinato, pelo menos de conhecimento da polícia, e Fred continuou trabalhando com roubos e golpes no mercado. Rose continuou trabalhando como prostituta. Ela também mantinha o seu relacionamento incestuoso com o próprio pai, que ficou muito feliz em compartilhar sua filha com seu marido. A produção de filmes pornográficos provavelmente continuou em ritmo acelerado, assim como as agressões e abuso generalizado das crianças. Finalmente, em maio de 1992, Fred cometeu um erro. Ele estuprou uma de suas filhas repetidamente por um período de vários dias, mas não teve sucesso em mantê-la quieta. Sua filha contou a um amigo o que havia acontecido, e o amigo acabou procurando um policial. O policial fez algumas investigações e em poucos dias a polícia notificou formalmente a Segurança Social de Gloucester. Eles também conseguiram um mandado de busca na casa. Em 6 de agosto daquele mesmo ano, a polícia chegou em grande número na Casa do Terror e começou a investigar as instalações. Rose imediatamente perdeu seu famoso temperamento e atacou uma policial, o que a levou à prisão por obstrução da lei, mas logo ela foi liberada. Fred, após mais pesquisas e questionamentos, foi acusado de estupro e sodomia. Os 5 filhos menores foram colocados sob custódia do Estado, mas os filhos mais velhos, May e Stephen, continuaram morando com Rose enquanto Fred foi levado sob custódia. Agora que as coisas estavam se revelando, Anna Mary, com 28 anos, também se apresentou e fez uma declaração à polícia sobre como ela havia sido abusada.
Tendo sido acusada de ajudar Fred no estupro das crianças, Rose ficou um tanto deprimida e tomou uma overdose de comprimidos. May e Stephen a encontraram desmaiada no sofá e a enviaram imediatamente para o hospital, onde seu estômago foi submetido a uma lavagem. Fred, por sua vez, foi colocado em prisão preventiva, mas com o tempo foi transferido para um ambiente mais casual, uma espécie de albergue da polícia, onde ele teve alguma liberdade de movimento. Na verdade, seus movimentos eram tão livres que algumas pessoas acreditam que ele pode ter assassinado outra mulher durante esse período de tempo, mesmo sob vigilância policial. Mas nada foi comprovado oficialmente. O grande dia veio em 7 de junho de 1993, quando Fred e Rose tiveram seu dia no tribunal. Mais uma vez, eles tiveram sorte diante do juiz. As crianças, que eram as principais testemunhas, recusaram no último minuto irem ao tribunal e testemunhar contra os pais. Fred e Rose estavam incrivelmente livres. Porém, os 5 filhos mais novos, que foram acolhidos pela assistência social, começaram a contar uma macabra brincadeira familiar para os funcionários do lugar. A tal piada que estava na família desde o desaparecimento de Heather era que a irmã deles, que supostamente teria fugido de casa, estava na verdade enterrada no quintal. Anna Mary contou como essa piada se originou com o próprio Fred, que riu muito quando a disse pela primeira vez. Essa piada perversa teria sido imprudente ao extremo, mas os psicopatas, como os deuses, agem de maneiras misteriosas. A tal piada já circulava há algum tempo, e as crianças acabaram passando para as assistentes sociais, que por sua vez passou para a polícia. A polícia acabou percebendo que não havia nenhum registro da existência de Heather depois que ela desapareceu em 1987, sem registros médicos, dentários, bancários, segurança social ou qualquer outra coisa. Em fevereiro de 1994, foi emitido um mandado de busca, e exatamente no dia 24 de fevereiro do mesmo ano, a polícia apareceu novamente na 25 Cromwell Street e começou a buscar pelo corpo de Heather. Rose ligou imediatamente para Fred e disse que ele fosse para casa. Ao chegar em casa e ver a polícia escavando o quintal, Fred percebeu que era o seu fim. E sem mais nem menos, ele admitiu que tinha assassinado Heather. Essa declaração foi o início de uma série quase interminável de declarações contraditórias que West fez enquanto a polícia cavava por todos os cantos da casa. Ele não se calava um minuto. Em 26 de fevereiro, os restos mortais de Heather foram encontrados, bem como outras ossadas. 2 dias depois, os restos mortais de Alison Chambers e Shirley Robinson foram encontrados. West admitiu mais assassinatos e apontou outros locais para a polícia. Cavando em todos os lugares indicados, os investigadores encontraram os restos mortais de Therese Singh Tyler e Shirley Hubbard, além de Lucy Paddington, Linda Golk e Juanita Motti. Nessa época, a casa dos West havia se tornado o centro das atenções da mídia e a lenda da Casa dos Horrores, na 25 da Cromwell Street, havia nascido. O total de corpos encontrados finalmente chegou a 9 com a descoberta dos restos mortais de Carol Ann Cooper. Os restos mortais de Rena West foram encontrados posteriormente em Leader Box Field, em 10 de abril. 24 dias depois, os restos mortais de Charmaine foram encontrados na 25 Midland Road. Finalmente, em 7 de junho, os restos mortais de Anne McFall foram desenterrados em Finger Post Field. Ela foi a última vítima conhecida a ser encontrada. Fred West foi acusado de 12 assassinatos, mas aparentemente não tinha intenção de cumprir pena por eles. Ele estava deprimido com a perspectiva de passar o resto da vida na prisão e também foi abusado sexualmente por outros prisioneiros. No dia de Ano Novo de 1995, ele pôs fim a tudo isso, se enforcando em sua cela. Rose foi deixada para seguir em frente sem a ajuda de Fred. Em 14 de fevereiro de 1995, Rose foi levada a julgamento por nada menos que 10 acusações de assassinato. Seu julgamento começou em Winchester, em 3 de outubro. A defesa de Rose aparentemente a aconselhou a não testemunhar, mas ela os ignorou e prontamente destruiu sua credibilidade com o seu mau humor. A promotoria logo percebeu que poderiam simplesmente deixá-la confessar tudo, o que ela fez, detalhe por detalhe, dos mais sórdidos e sombrios possíveis. Enquanto as crianças do casal, eles tiveram vários destinos diferentes, alguns até cruéis.
Se você é inscrito antigo do canal, deve lembrar que eu já fiz um vídeo sobre este caso. Portanto, vou deixá-lo aqui no card e na descrição do vídeo caso você queira saber o sombrio destino dos filhos do famigerado casal West. Por fim, hoje finalizamos a sequência de 8 vídeos especiais sobre os casos que inspiraram a escritora Romy Erling a compor o seu magnífico livro Diário de uma Escrava. Conheça e apoie a literatura nacional de suspense real. Eu deixei todos os links na descrição do vídeo, caso você queira adquiri-los. Bom, este foi o vídeo de hoje. Muito obrigado por assistir até aqui e espero imensamente que tenham gostado. Você pode acompanhar todos os casos deste especial na playlist Diário de uma Escrava. Não se esqueça de se inscrever no canal, caso não seja inscrito, deixar o seu like, comentário e compartilhar este vídeo com seus amigos. Aqui na descrição você encontra todos os links das nossas redes sociais, Apoia-se e Clube de Canais. Se puder nos seguir no Instagram e contribuir com qualquer valor para ajudar o canal, você ganhará um e-book exclusivo sobre Jack, o Estripador. Não esqueça também de seguir os nossos canais parceiros, os criadores do terror. Todos os links estão na descrição. No mais é isso. Muito obrigado pelo carinho e atenção de todos e, como sempre, nos vemos nos comentários. Até mais!